muito bom dia para você. O NA1 está começando com as principais notícias da nossa região. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você acompanha imagens ao vivo agora do Recife com esse céu lindo, bem azul. De acordo com a APAC, o céu deve ficar parcialmente nublado na região metropolitana, com chuva rápida de forma isolada no período da noite, mas com intensidade fraca. Olha, a maré está baixando e vai chegar ao ponto mais baixo daqui a pouquinho, 1h06 da tarde. Veja agora alguns dos assuntos de hoje. Em Igaraçu, um espaço acolhe 43 idosos. Tem cuidados especiais com profissionais de diversas áreas e atividades para o grupo. Mas para continuar a oferecer os serviços, o lar precisa superar problemas financeiros. Moradores de Goiânia, na Mata Norte, vão às urnas no próximo domingo para a escolha do novo prefeito ou prefeita do município. A eleição de outubro do ano passado não valeu para este cargo. Você vai ver também como deve ser o salário de um trabalhador que acumula funções e tem sempre aquela dúvida: é acúmulo ou desvio de função? A gente explica. Tem ainda assunto de saúde, catarata. Você vai saber como é feita a cirurgia para a correção do cristalino. E muito mais para você que está todos os dias com a gente. Vamos juntos até 1h, de onde você estiver. Agora são 11h48 e a gente abre a edição de hoje acompanhando a viagem do transformador gigante que segue de Pernambuco até a Paraíba. Você está vendo imagens ao vivo do Globocop que sobrevoa neste momento a BR-101 em Paulista. O trânsito dá para ver que está um pouquinho complicado, mas a imagem está focando agora no transformador. Ele começou a ser transportado pela pista norte da BR-101 ontem, saindo do Cabo de Santo Agostinho até Paulista. Nós acompanhamos aqui nos nossos telejornais do NA1 também. Hoje cedo, a carreta parou nesse viaduto que fica em frente ao Hospital Miguel Arraes. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, foi um problema hidráulico em um dos eixos que fez com que toda essa estrutura parasse. Está parada até agora, viu? Como você está vendo em imagens ao vivo. A previsão era de que o transformador deveria chegar a Igaraçu ainda hoje, mas ele continua assim. A gente consegue ver alguns profissionais trabalhando ali para tentar consertar um desses eixos, porque a estrutura é enorme, a curva do viaduto é muito fechada. A Polícia Rodoviária Federal recomenda aos motoristas que querem seguir o litoral norte pela 101 que façam um desvio ou por Arthur Lundgren ou por Jardim Paulista, para poder lá na frente fazer o retorno para voltar a 101. A gente agora vai ampliar um pouco a imagem do Globocop para ver um pouquinho do trânsito nesse momento. A gente sabe, sexta-feira, né? Muita gente aproveitando o feriado de ontem para emendar, viajar para as praias. Está bastante complicado nesse momento. Só lembrando que o transformador de energia eólica saiu de Suape, em Ipojuca, com destino a Nova Palmeira, no estado da Paraíba. O comboio tem 114 metros de comprimento. São 44 eixos, 388 pneus e só o transformador, minha gente, pesa 250 toneladas. Por isso, para não danificar o asfalto, né, a pavimentação da rodovia, a viagem é feita a 5, 6 km por hora. É uma viagem muito lenta que só deve terminar na segunda-feira, o trecho de Pernambuco. Daqui a pouco a gente volta com mais detalhes aqui no NA1. A gente reforça que o trânsito está bastante complicado. Esse viaduto fica bem pertinho ali do Hospital Miguel Arraes. O trânsito está difícil para quem pega a 101 na faixa norte. A faixa sul também está complicada porque a sexta-feira tem muita gente aproveitando para sair do Recife e da região metropolitana também. Agora a gente vai fazer um giro pelo trânsito. Aproveitando, né? Vamos com outras câmeras. Na BR-101, essa imagem fica ali no bairro da Macaxeira, bem perto do terminal de integração aqui no Recife. Do lado direito, os motoristas no sentido paulista, a gente vê que é pouca a movimentação. Do lado esquerdo, também ali, logo acima da sua tela, sentido cidade universitária. Do Recife a gente vai para Olinda, agora Avenida Pan-Nordestina, em frente ao Fórum da cidade. O movimento já tem um pouco mais de veículos aí, tanto do lado direito, né, para quem segue o Derby, centro do Recife, e também para a pista da esquerda da sua tela, no sentido paulista. Agora vamos voltar para a BR-101, já em Paulista, aí bem pertinho de onde a gente mostrou agora há pouco, né? Aquela movimentação com o Globocop, em frente ao Hospital Miguel Arraes. A gente está vendo pessoas atravessando, a gente sabe que não dá, né? É muito perigoso e mais pessoas vão atravessar também. O sentido Abreu e Lima, que é esse aí da pista da direita, ele tá tranquilo nesse momento. O sentido Olinda e Recife fica lá acima, né? Fica do lado esquerdo da sua tela também, sem nenhum congestionamento agora, 11h51, quase 52 minutos da manhã desta sexta-feira, fim de manhã, início de tarde.
falar de saúde agora. Você já ouviu falar de catarata? É uma alteração no cristalino do olho, que pode apresentar sintomas como visão embaçada ou turva, dificuldade de enxergar ou sensibilidade à luz. Ela é mais comum de aparecer em idosos. A gente até preparou aqui uma ilustração para você entender um pouco mais de como fica a vista da pessoa com catarata. Olha só, do lado esquerdo da sua tela é a visão normal, mais limpa, bem mais nítida. E do lado direito é uma simulação de como fica a visão de alguém que tem catarata, bem mais embaçado, sem nenhuma definição. Imagina só, né? Você ter que enxergar todos os dias desse jeito. Para falar mais sobre esse assunto, a gente convida Diogo Franco. Diogo, muito bom dia, bem-vindo ao NE1. Oi, Gustavo, obrigado. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Olha só, eu falo ao vivo do Hospital de Olhos Santa Luzia, que fica no bairro de Casa Forte. Aqui atende em média 2.000 pessoas na emergência. E aqui o hospital também tem um serviço, é um serviço social, que também é o hospital chamado Fundação Casa Forte, que fica aqui do lado, é a parte social do hospital. E lá também, lá é um serviço oferecido pelo SUS, mas não é porta aberta. Para poder ser atendido, tem que passar por uma emergência, um posto de saúde, para poder ser encaminhado para cá, para fazer consulta. E para explicar melhor sobre esse assunto de catarata, eu estou aqui com a doutora Elis Martins. Muito obrigado por nos receber aqui no seu consultório. E eu vou logo perguntando o que é a catarata, né, para a senhora explicar de uma forma geral, e como é que ela se desenvolve. Bem-vinda. Obrigada, Diogo. Bom, catarata, ela é uma opacificação da nossa lente natural, que a gente nasce com ela, que é o cristalino. Como eu já tinha, acho que mostraram, né, alguma coisa antes, o cristalino é a nossa lente natural, que está dentro do nosso olho, e ele opacifica ao longo da nossa vida. Então, todo mundo um dia vai ter catarata, porque todo mundo um dia vai ter o envelhecimento do cristalino. Ou seja, quando a gente está envelhecendo, o cristalino vai envelhecendo também? Tudo junto, é o cabelo branco do olho, a catarata. Então, todo mundo vai ter, não é porque o pai ou o avô teve que vai ter, não. Todo mundo vai ter, vai chegar a idade que vai precisar operar. Fica nessa parte da frente, ou de dentro? Então, aqui está o olho, olhando de frente. E aqui atrás da íris, que é a partezinha colorida do olho, a gente tem o cristalino, que é essa lente. Então, essa lente ela vai opacificando. Então, veja que, na medida que ela vai opacificando, ela vai impedindo que a luz vá entrando dentro do olho. Então, o paciente ele vai, a princípio, perdendo qualidade de visão, então vai perdendo sensibilidade ao contraste. E com a contínua evolução da catarata, ele vai perdendo também quantidade de visão. É de forma bem lenta e, às vezes, o paciente nem percebe. Vai perceber quando a gente chega na consulta de rotina, vai medir visão, vai examinar, e aí ele vê que aquela visão que ele achava que era boa nem é tão boa assim. Pois é, eu percebi, eu conheci pessoas também que fizeram a cirurgia e o próprio branco, para enxergar o branco, ficou surpreso, porque era uma coisa meio opaca, né, meio amarelada, e quando se deparou depois da cirurgia, se deparou com a cor branca, disse, meu Deus, que cor é essa, né? É um relato bem frequente dos pacientes que a gente opera, é a nitidez das cores, como as cores ficam vivas. E o branco realmente é um que chama muita atenção, assim. A diferença é isso. Quando o paciente operou um olho e o outro ainda não operou, ele chega na consulta, mas doutora, mas tá tão lindo o branco, é tão lindo as cores. É bem impressionante, é bem gostoso. Foi o seguinte, você vai permanecer comigo aqui um pouquinho mais. Eu vou pedir a colaboração de quem está em casa, porque a gente está numa consulta aqui, né? Para que as pessoas possam participar também. Então, tem um QR Code aí na tela, que é para você participar do NE1 com a gente. Então, a doutora Elis, ela vai ficar aqui para poder tirar suas dúvidas. Então, se você tiver dúvidas de catarata, né, em relação à cirurgia, em relação aos tratamentos preventivos, cuidados, faz o seguinte, manda uma mensagem para a gente, eu faço questão de ler a tua mensagem aqui, para a doutora Elis aqui responder, tá bom? Tá joia? Combinado. Gustavo, eu volto contigo. Obrigado, Diogo. Até já. Como todo mundo vai ter catarata um dia, eu acho que todo mundo vai ter pergunta para mandar, então a hora é essa. Daqui a pouquinho o Diogo Franco volta para falar de catarata. Agora a gente vai mudar de tela, atravessar um pouquinho o estúdio, porque o NE1 traz dicas de como encher a casa de frutas. Elas fazem muito bem, in natura, em forma de suco, de todo jeito. E Lilian Oliveira está agora num lugar onde o que não falta é opção, nem de frutas e nem de preços também, né, Lilian? Bom dia para você. Conta pra gente onde é que você está.
Oi, Gustavo, bom dia para você e para todo mundo que está assistindo o NE1. A gente está no Ceasa, o centro de abastecimento, né? E aqui, nossa, eu nunca vi o Ceasa tão movimentado quanto hoje. A gente pegou trânsito dentro do Ceasa, imagina, porque isso aqui é uma cidade, né? A gente sabe que tem opções de tudo, de frutas, verduras, carnes. E aí, hoje, o movimento está muito grande, devido ao feriado, né? Muita gente deixou para descansar ontem, curtiu um pouquinho e hoje voltou às atividades e aí a gente viu que tem muita gente mesmo. A gente veio até um hortifruti que já tem 15 anos de funcionamento aqui, emprega mais de 100 pessoas, é muito grande e o Adriano veio conversar com a gente para falar sobre essas frutas, né, da sazonalidade, como é que estão os preços. Adriano, bom dia, obrigada por ter vindo. Me conta aí o que é que as pessoas estão procurando mais agora. Bom dia, Gustavo, bom dia, Lila, bom dia a todos de casa. Então, devido a essa época mesmo, né? A época de calor e tal, o pessoal vem muito. Está começando já o inverno, mas aí o pessoal vem muito ainda atrás de laranja, citros, melancia, melão para se hidratar. Porque mesmo chegando na época de inverno, mas ainda está muito quente, como vocês estão observando hoje. E assim, aqui no Ceasa você tem a oportunidade de comprar produto diretamente de produtor. Nós somos produtores, eu estava explicando para a Lila agora há pouco, né? E você consegue um preço bem acessível, né? Como vocês estão vendo aí na imagem, laranja-pera, limão, melão. Uns preços acessíveis devido a ser umas frutas que vêm direto da roça, é uma fruta fresca. Todos os dias nós recebemos caminhões com produtos novos. Então é bastante interessante, como o Lila falou aqui, o Ceasa é muito movimentado, passa muita gente aqui. E tem uma vantagem também que a gente está aberto aqui logo cedo. A gente começa já a atender os clientes a partir das 2 da manhã e vai até 15 horas. Então, hoje, até às 3, porque o horário vai ser reduzido um pouco hoje, né? Isso, geralmente às 16 horas, mas aí nosso público mesmo geralmente vem na parte da madrugada, a partir das 4 horas, 5 horas, porque muitos dos nossos clientes são donos de quitanda, padaria, mercados, então ele tem que abrir o estabelecimento dele já bem abastecido com frutas novas, né? Então vamos falar um pouquinho dos preços. Estou vendo que a laranja-pera está R$ 3,99 o quilo, limão R$ 2,99, maracujá R$ 5,99, né? Então é dessa forma que vocês conseguem manter esse preço legal aí para as pessoas. Exatamente, porque assim a gente quebra aquela cadeia de atravessadores, né? Como a gente produz muita coisa, a gente já traz diretamente da... É como se você viesse para o Ceasa e realmente estivesse comprando direto ao produtor. É como se você estivesse dentro da roça, lá comprando ao produtor, porque realmente vem direto de lá. E aí você compra num preço bem mais acessível do que através de atravessadores. Adriano, muito obrigada, viu? O Sam Costa está mostrando aí para vocês. Tem bastante gente aqui na fila. Ó, maçã diversa, R$ 8,99. Deixa eu ver se eu consigo falar com alguém aqui. Olá, bom dia, tudo bem? A gente está ao vivo aqui no NE1. Não quer falar só para gente, então só para a gente mostrar o carrinho que está bem cheio. Olha, ela está levando bastante coisa aqui, banana, maçã. É para sua casa ou é para sua casa mesmo? Mora com muita gente? Aí sempre manter a alimentação saudável, né? É isso, obrigada. Gente, como vocês estão vendo, o Ceasa está muito movimentado. Hoje o atendimento vai até às 3 horas da tarde. Então, quem está planejando vir já se organiza, né, para chegar com tempo legal aí para conseguir escolher, fazer essa pesquisa de preços. E, Gustavo, a gente vai continuar aqui, vou continuar pesquisando. Daqui a pouquinho eu trago mais opções para quem está em casa. Volto contigo. Te chamo já, Lilian. Obrigado. Até daqui a pouquinho. Bom, ontem foi feriado do Dia do Trabalhador. E teve gente que emendou a sexta-feira com o fim de semana, só vai voltar ao trabalho na segunda-feira. E um destino bastante procurado é Tamandaré, no litoral de Pernambuco. Sabe quem está lá? Joabe Alves. Cadê a imagem dele? Joabe, cada um com seu sextou, né, meu amigo? Mostra pra gente onde é que você tá. Que lugar bonito, rapaz. Como é que o povo tá aproveitando por aí? Boa tarde. Boa tarde, Gustavo. Como eu queria estar sextando, viu? Movimentação muito intensa aqui na cidade de Tamandaré. A gente já teve a oportunidade de ir para a praia, muita gente lá nos quiosques, aproveitando. Para quem pode, esse feriadão, né? Que o feriado foi ontem, Dia do Trabalhador, mas muita gente aproveitou para ficar aqui na cidade. A gente percorreu a estrada, são 105 quilômetros de distância da capital pernambucana aqui para Tamandaré. E há muitas famílias, amigos que estão reunidos por aqui. E uma das pessoas que me chamaram a atenção aqui foi a pequena Heloísa, 9 anos, está com o papai ali. Me diz aí, como é que tá esse passeio de vocês por aqui na cidade de Tamandaré? Eu tô achando o máximo, tô adorando. Ainda bem que inauguraram um parque aquático nesse calor, tá ótimo, amei. Qual foi a piscina que tu mais gostou, Heloísa? Aí eu acho que a das crianças
eu amei, é muito legal e todos os escorregas ótimos. Então aproveita bem muito aí com a família, vice? A gente... Valeu, tchau, tchau. A gente vai continuar aí conversando com as pessoas. Já vi que um amigão aqui estava aproveitando, colocou a boia, deitou. Um verdadeiro sextou, né? Limpei o nome, Job, limpei o nome. Verdadeiro sextou, verdadeiro sextou. Tô aqui com a família, é muito massa o parque. O parque é novo, né? Então a gente veio conhecer, aproveitar o solzão. Veio com quem pra cá? Eu vim com minha mãe, minha amiga, a mãe dela. A gente meio que antecipou o Dia das Mães, então a gente trouxe as nossas mães, o filho dela também. Vocês são do Recife, vocês estão fazendo bate e volta ou vão dormir pra cá? Bate e volta. A gente veio de Recife, saiu de lá umas 6 horas, trânsito super de boa, super tranquilo. 2 horinhas a gente chegou aqui. Vi aqui, tá dando 30 graus. Ou seja, num calor desse, nada melhor do que uma piscina. Fica aqui, ó. Aqui, ó. Meu habitat natural virou esse aqui, ó. Daqui ninguém me tira. Qual é o teu nome? Rodrigo. Rodrigo, obrigadão pela participação. Aproveita aí com a família. A gente vai circular mais um pouquinho para você que está aí acompanhando o NE1 da gente nessa sexta-feira, ter um pouquinho da noção, né, do espaço aqui desse parque aquático que é novo aqui na cidade de Tamandaré. Mas é necessário a gente falar também da parte econômica. Gente, nesse parque são pelo menos 200 pessoas que estão trabalhando de forma direta. Ou seja, é um parque que ajuda a movimentar a economia aqui do município em geral, mas também a gerar empregos. Quando eu cheguei, eu tive ali a oportunidade de encontrar uma família. Há um ditado que diz que o mundo é muito pequeno e realmente ele é. Qual é o teu nome? Nogueira. O Nogueira é da cidade de Garanhuns, lá do interior, a Suíça pernambucana. Veio com quem pra cá. Nada melhor do que aproveitar esse feriadão em família, né? Isso. Aproveitamos para vir conhecer aqui o empreendimento. Gostamos muito da infraestrutura. Tá de parabéns aqui o investimento foi feito aqui em Carneiros. Quem puder vir visitar, que venha, porque é fora do normal, viu? Veio com quem pra cá? Família. Minha esposa, meus filhos e um casal de amigos. Bate e volta ou estão passando aí? Chegaram ontem? Chegaram quando por aqui? Chegamos ontem, ficar aqui até domingo. Nogueira, é muito bacana ter a oportunidade de vir para uma cidade de Tamandaré, que tem uma oportunidade de gastronomia, um turismo forte, não é? Cidade aqui a gente já veraneia há muitos anos e agora com esses novos investimentos que estão sendo feitos aqui, como esse parque aquático, aqui a coisa vai mudando muito e ficando cada vez melhor. Show de bola. Obrigado pela participação com a gente aqui no NE1 ao vivo, direto da cidade de Tamandaré. Daqui a pouquinho eu volto, Gustavo, conversando com você, trazendo mais informações aqui, direto da cidade de Tamandaré, uma cidade realmente acolhedora. No momento que a gente chegou aqui, muita gente nos cumprimentando. Enfim, daqui a pouco a gente volta conversando com as pessoas. É com você. Até já, Joab. Joab não tá tão mal não, viu? Tá nesse calorão, nesse parque aquático, mas tá de bermuda, tá com o pé na água. Tudo certo, viu, Joab? Faz um pouco mais de inveja pra gente, que tá pouco, meu amigo. Até já. Bom, a seguir, você vai ver como é o salário de quem acumula função. A gente responde as suas dúvidas. Vai ver também como é a lei do silêncio nos condomínios, assunto importante para muita gente. E ainda, o primeiro grande ensaio de quadrilhas juninas. É contagem regressiva para o São João. Olha só quanta gente foi conferir a apresentação de 40 grupos. O NE1 volta em instantes, agora 12h05. Meio-dia e 9 minutos, o NE1 está de volta e a gente agradece a sua companhia. Vamos juntos até 1h. E olha, há pouco a gente falou sobre catarata, um problema que aparece mais em idosos, mas pode surgir também em outras fases da vida. Diogo Franco está chegando aqui de volta porque vieram muitas perguntas para o nosso canal Globo, né, Diogo? A gente pediu, o telespectador atendeu, então bora tirar essas dúvidas. Isso, Gustavo. Chegou muita pergunta. E essa informação que você acabou de dar, de que a catarata ela aparece na velhice, né? Já na parte idosa, mas que pode surgir em outras fases da vida, isso também é possível, doutora? Sim. A gente tem alguns tipos de catarata. O tipo principal da catarata é a catarata senil, que aparece com envelhecimento mesmo. Mas a gente tem outras cataratas. A gente tem a catarata juvenil, que aparece em pacientes mais jovens. Uma catarata congênita, que são aqueles bebês que já nascem com opacidade do cristalino. Tem catarata traumática.
tem catarata que é induzida por uso de drogas, de medicações, sabe? Mas a mais comum é a catarata senil. Tá, joia. Vamos às perguntas. Pedro Veiga, se perceber algum problema na vista, qual o primeiro passo para tratar no SUS? Onde vou primeiro para não perder o tempo? É aquele que a gente estava conversando, no posto de saúde, né? Ir para o posto de saúde e dali eles vão encaminhar para onde for necessário. Perfeito. Dani Oliveira, tenho 49 anos e com a catarata o meu grau de miopia subiu para menos 18. Corrigindo apenas a catarata, a lente oferecida pelo SUS, a miopia tende a recuar para o grau antes da catarata? É possível? Sim. É interessante isso porque, de fato, isso acontece. Quando a catarata começa a se formar no olho, ela começa a modificar a forma que a luz passa dentro do olho. Então, isso modifica o grau do paciente. Então, a gente pode ter, sim, esses aumentos muito grandes de miopia. E se o problema foi a catarata, na hora que a gente remove aquele problema, a miopia é removida. Então, pode sim resolver. Que maravilha. Então, a cirurgia é maravilha. Ó, a Islana Lourenço, gostaria de saber sobre os graus de catarata. A partir de que grau é indicado realizar a cirurgia? Ótima pergunta. Bom, de forma leiga, a gente vai classificar a catarata do grau 1 ao grau 4, sendo o grau 1 aquela forma muito leve, que não precisa operar necessariamente, e o grau 4, que a gente vai chamar de uma catarata bem densa e uma catarata total. Então, aí, entre 1 e o 4, a gente tem uma variação muito grande, que tudo é opacidade do cristalino. Tá? Antigamente, quando a cirurgia de catarata estava no início, era uma cirurgia muito arriscada, que precisava o paciente ficar internado, que tinha muita complicação. Então, a gente tinha que esperar o paciente perder muita visão para valer a pena o risco da cirurgia. Hoje em dia não é mais assim. A gente já tem uma cirurgia muito segura, muito rápida, que os pacientes voltam às atividades de vida diária muito rapidamente. E com o arsenal de lentes intraoculares que a gente tem, a gente consegue oferecer para o paciente não só a resolução de uma doença, que é a catarata. A gente consegue dar para o paciente mais independência visual, porque a gente tem lente multifocal, que vai dar visão de perto. Qualidade de vida também, né? Muita qualidade de vida. Então, para enxergar bem. Sem óculos. Entendeu? Então, hoje... Ou seja, está usando óculos, não usa mais. Isso. Então, dependendo da lente intraocular que a gente escolher, a gente consegue remover a catarata e corrigir o grau que tem no olho do paciente. Então, por isso, a gente vem oferecendo cada vez mais precocemente. A gente não espera o paciente ter 80 anos para oferecer isso. E tem muita gente que pensa que é hereditário, né? Mas não é, né? Ou é? Veja, a catarata, como eu falei, é o envelhecimento do cristalino. Então, é o cabelo branco do olho. Todo mundo vai ter. Algumas formas. O que a gente vê de herança? Uma catarata congênita pode ser. Algumas formas familiares aparecem em pacientes mais jovens. Então, às vezes, a gente vê uma população, uma família que o pessoal precisa operar aos 40 anos de idade, que não é tão comum. Mas, no geral... todo mundo vai ter, não é só porque alguém da família teve. Tá, joia, então. Doutora Elisa Martins, isso. Muito obrigado pela sua entrevista. Tenho certeza que ajudou muita gente em casa. Eu que agradeço o convite. Tá, joia, obrigado. Pois é, antes de tudo, procurar o oftalmologista. Se você não tem plano de saúde, vai no posto de saúde, busca informações, porque você vai conseguir um atendimento para cuidar da vista. Gustavo. Obrigado, Diogo. Obrigado, doutora, também. Todas essas respostas, daqui a pouquinho vão estar lá no Globoplay para quem perdeu agora e quem quiser rever de novo. Vamos agora voltar a falar com Lilian Oliveira. Ela continua no Ceasa, no bairro do Curado, em busca de bons preços de frutas. Lilian, conta o que mais você encontrou de desconto por aí. Encontrei muito preço bom, viu, Gustavo? Agora são 12h14. Lembrando que o Ceasa hoje funciona até as 3 horas da tarde e a gente viu que realmente está muito movimentado, né? Então precisa se planejar, se organizar para vir. Estou aqui aqui acompanhando algumas pessoas na fila, né, que estão passando algumas compras. O meu amigo aqui, como é seu nome? É Divan. Divan veio de onde? Daqui já de São Paulo. E veio comprar frutas, né, para sua casa mesmo. Para comer agora. O que achou dos preços? Tá bom, o preço tá bem. Eita, tá na hora do almoço. Depois vai trabalhar de novo. Com certeza. Obrigada, viu? Bom almoço para você. Ele tá levando aqui maçã, tá levando uma pera, né? A tangerina ali, bem saudável ele. Você, amigo, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Seu nome? Tiago. Tiago veio de onde? De Casa Amarela. Casa Amarela. Tá levando o quê? Tô vendo que tá com a cestinha cheia, né? Veio fazer as compras aí. Suprimento para casa e comércio. Você tem um comércio? Tenho. Serve de caldinho e espetinho à noite.
E Casa Amarela também? Casa Amarela também, macaxeira. E por que você optou por comprar aqui no Ceasa? Qualidade, que aqui as frutas são selecionadas, e preço. Como é que você faz? Sempre pesquisa os preços? Com que frequência você compra? Eu venho direto para cá e estou aqui de quinta a sábado. Tem que vir sempre para garantir que tá tudo fresquinho. Tudo fresquinho, tudo novinho. É isso, brigadão, viu? Bom final de semana. É isso, ele está levando a cestinha cheia. Tem um outro cliente que deixou aqui e continuou escolhendo as frutas e verduras que ele vai levar. A São Costa vai mostrar aqui para a gente outras opções, porque eu já estou vendo aqui que tem goiaba madura a R$ 1,99 o quilo. Tem uvas, essa parte aqui que está bem bonita também, né, Adriano? Conta para a gente o que tem aí. Isso, aqui é a nossa parte de fruta, né? Que tem fruta de todos os lugares da nossa região, principalmente vindo de Petrolina, né? Que hoje é um cenário bem forte lá na questão de produção de fruta, manga, uva, manga. Aí também tem uma parte que é importado, porque assim, o Ceasa ele recebe frutas e verduras de todos os lugares do Brasil, e não só do Brasil, como importado também. Então aí tem uma variedade de pera, de maçã, né, de caqui, que começou a safra agora do caqui. O caqui está saindo a quanto? O caqui também está barato, está R$ 9,99 o quilo dele, né? E quando está entre safra ele chega até R$ 30. O que está um pouco caro é só a manga, né? Mas aí as uvas tá um preço bem acessível. Aí uva está a quanto? Uva está R$ 10,99 o quilo da verde, R$ 11,49 o quilo da roxa. Aí começou também agora a safra da laranja pocã, que é bem procurada, que é essa que está sendo filmada agora. Ela é bem procurada e está com um preço bem acessível também. É porque varia muito, depende da safra, né? Que chega num momento que tem entre safras, aí dá a falta, também a demanda de exportação devido também está sendo muito procurado o produto nosso nacional para exportação devido à qualidade, o nosso clima que é favorável. E é isso. A dica é essa, né? Procurar sempre as frutas ali da época, ver a sazonalidade para pagar mais barato. Exato, e você consegue substituir, né? Tipo, tem uma fruta que é um exemplo, uma uva roxa é bem mais cara do que uma uva verde, né? Aí você consegue fazer a substituição, a laranja, uma pocã por um mucote. E a variedade, a maçã também, você consegue levar uma nacional que é saborosa também, igual a importada. Você consegue também fazer a substituição. Adriano, muito obrigada, viu, por ter explicado aí pra gente. É isso, gente, sempre pesquisar as frutas da época, né, fazer essa troca aí para pagar mais barato e não pesar tanto no bolso, né, Gustavo? Claro, Lilian, a fruta é bom demais e quando o preço está barato, quando o preço está baixinho, fica melhor ainda, né? Parece que ela fica até mais gostosa. Obrigado, Lilian. Olha, quem gosta e quem participa do São João já está se preparando para as festas juninas, né? Hoje é 2 de maio, daqui a pouquinho a gente já entra nesse mês que é o mais animado do ano por aqui, depois do Carnaval. Olha, no Recife, ontem aconteceu o primeiro grande ensaio das apresentações de quadrilhas juninas. Mais de 40 grupos se reuniram no Festival Pré-Junino e muita gente foi curtir as apresentações. Antes mesmo do São João chegar, as quadrilhas juninas começam a ditar o ritmo no Recife. No Clube Português, os ensaios trouxeram um clima de festa para as arquibancadas de um ginásio lotado. A 13ª edição do Pré-Junino abre espaço para o São João. São quase 50 grupos, entre infanto-juvenis e adultos, mostrando um pouquinho do que estão preparando para os festivais de quadrilha de 2025. Cada detalhe ou passo ensaiado representa um trabalho que começa muito antes do arraial. Ainda temos 4 pré-juninos: Sertão, Agreste, Mata Sul, Sertão de Novo e Mata Norte. E aí inicia os festivais no mês de junho. Tem todo um trabalho dentro de uma cadeia produtiva gigantesca, né? A gente faz um trabalho social dentro das comunidades, então vai muito além do que só o espetáculo que a gente assiste no São João. É muito gratificante chegar aqui e ver aqui como o pré-junino está muito lindo. A gente que é do meio junino sabe como é chegar aqui e sentir essa energia que é esse pré-junino maravilhoso. Tá esperando qual quadrilha? A maior de todas, né? Lumiar. É o grupo campeão pernambucano do concurso de quadrilhas da Globo no ano passado. E com novidades. Depois de 9 anos vestindo o véu e a grinalda, a noiva da Lumiar se despede do arraial. Ela se apresenta este ano pela última vez, antes de uma pausa.
Eu estou feliz, porque eu sei que eu fiz um trabalho com muito amor. Eu só preciso caminhar em novos rumos, outros lugares e fazer a minha arte, que eu tanto amo, não com quadrilha junina, mas sim no teatro, que faz parte de mim. As quadrilhas juninas são um mundo cheio de histórias para serem contadas. O figurino, o jeito de dançar, o tema que será abordado, tradições que se renovam a cada ano e que o público só descobre no dia da apresentação. Mas aqui, nessa prévia, os primeiros capítulos começam a ser escritos, frente a frente com as pessoas. Tudo é feito com cuidado, do arranjo do cabelo à cenografia dos passos. É um verdadeiro palco da cultura pernambucana, independentemente da idade. O que eu mais gosto na quadrilha é dançar, né? As danças são muito boas, a música também. E é isso, beijo. Eu já estou atuando há mais de 15 anos e sempre para mim é uma renovação energética, porque mexe com o nosso sentimento, com a nossa emoção. E quem vê o brilho na hora da apresentação, talvez não imagine quanta gente depende dessa cadeia cultural para trabalhar. O pré-junino movimenta o comércio, gera emprego e faz a economia girar. Esse ano eu estou costurando somente para Rochunó. E ainda não posso falar do figurino, porque hoje a gente está usando só a camisa customizada. Mas sobre o figurino a gente não pode falar ainda, mas está sendo maravilhoso. E esse aquecimento já mostra. Em Pernambuco, quem manda é o balanço da cultura popular. Centenas de fiéis compareceram à Basílica da Penha, no bairro de São José, para receber a bênção de São Félix. Hoje, a primeira sexta-feira do mês, foi em homenagem ao aniversário de morte do frade Capuchinho. As portas da Basílica da Penha, no bairro de São José, se abrem todas as sextas-feiras para uma tradição que atravessa gerações. A bênção de São Félix de Cantalice, para os católicos, é um momento para a renovação da fé. O frade foi o primeiro capuchinho a ser reconhecido santo em 1712, 125 anos depois de ter morrido. Ele ficou conhecido pela devoção a Deus e os cuidados com os mais pobres. São Félix morreu em Roma no mesmo dia em que completaria 72 anos, em 18 de maio. A igreja, que fica no coração do comércio popular do Recife, recebe fiéis de várias localidades toda a semana para esta celebração. Estou aqui para agradecer as bênçãos e a força que Deus me dá, porque faz 5 meses hoje que eu perdi um filho com 46 anos. Ele faleceu de ataque fulminante e eu também tenho problema de coração, de pressão. E ele era meu filho único. Eu tenho 2 netos, Diogo e Vinícius. Se não fosse eles, eu não estava mais aqui. E me dá muita força para eu vencer dia a dia. A senhora veio de que cidade? Mirandiba. No sertão. Pernambuco. É. E é a primeira vez que a senhora tem esse encontro aqui da bênção de São Félix? É, a primeira vez. O que foi que a senhora sentiu? Muita alegria, um alívio muito grande. Um alívio? Por quê? Porque eu tenho muita... Sei não. Eu tenho muita... Porque meus filhos bebem muito. Aqui a senhora consegue falar com Deus e pedir proteção à família? Pois é. Mas eles vão me proteger eles tudo. E eles vão deixar os vícios que ele tem. Em São Félix e Nossa Senhora da Penha e Nossa Senhora de Fátima, que é minha madrinha. 6 missas são celebradas todas as sextas-feiras. As próximas vão acontecer às 3 e às 5 da tarde. Ao final de cada celebração, os devotos de São Félix se aproximam do altar para receber a bênção com óleo santo. Na saída, são abençoados com uma água benta. A tradição é um legado dos frades capuchinhos, que chegaram ao Recife e construíram a Basílica da Penha. Nós temos aí séculos dessa tradição da bênção de São Félix. Claro, os italianos, os nossos confrades italianos, trouxeram esta tradição para o Brasil e aqui na Basílica da Penha há quase um século já.
A festa se aproxima, 18 de maio, nós convidamos as pessoas, como sempre, as atividades ali no horário da manhã, até o meio-dia. A nossa tradição é que os próprios fiéis, eles tragam o óleo, o azeite de oliva, que será abençoado, é uma bênção simples, e será utilizado durante todo o ano. A bênção de São Félix é um momento de renovação espiritual. Cada gesto carrega séculos de história e devoção. Eu venho toda primeira sexta-feira. Toda primeira sexta-feira do mês a senhora está aqui? Estou aqui, toda primeira. Eu acho que é a maior alegria as pessoas que conseguem pensar e saber que foi um santo maravilhoso, não é? Que a gente pede, alcança. O que a gente pede sempre está alcançando. Se tiver fé, né? Porque quando não tem fé, nada se realiza. Domingo é dia de eleição na cidade de Goiânia, na Mata Norte. 65.218 eleitores vão poder escolher o novo prefeito ou prefeita do município. Isso porque a primeira eleição, em outubro do ano passado, não valeu. Os eleitores de Goiânia vão voltar às urnas neste domingo, porque os votos da votação do ano passado, de outubro do ano passado, foram todos anulados. A gente veio até a sede do Tribunal Regional Eleitoral para conversar com o Orson Lemos, que é o diretor-geral do TRE, para entender sobre essa nova votação. Diretor, explica para a gente por que os eleitores vão ter que ir novamente às urnas. O candidato eleito teve 50% dos votos mais um, ele teve o seu registro cassado por ele ter tentado fazer a terceira vez consecutiva o seu mandato, o que é proibido por lei. Uma vez que o juiz cassou, em que o TRE confirmou o TSE, automaticamente todos os votos são nulos e nova eleição terá que ser marcada, o que foi para esse próximo domingo. Diante disso, é necessário que os 65.218 eleitores compareçam às urnas no próximo domingo, dia 4 de maio. Depois da votação, quais os procedimentos para que esse novo prefeito tome posse? A votação ocorrerá domingo de 8 até às 17 horas. Tão logo ela termina, não havendo eleitores nas filas, nós vamos começar a apuração. O eleitor pode acompanhar o resultado da apuração pelo aplicativo Resultados, que é oficial do TSE, ele acompanhará. Uma vez escolhido, o candidato eleito deverá prestar contas num prazo legal determinado no calendário. Em seguida, o juiz vai julgá-las e marcar a diplomação. Com o ato do diploma, ele apresentará à Câmara e a Câmara marcará a posse e ele imediatamente, junto com o vice, começam a trabalhar. Diretor, é uma votação nova, né? Todos os procedimentos estão sendo seguidos e até a segurança precisou ser reforçada. Queria que você contasse um pouquinho dessa parceria com as polícias, como é que vai funcionar? A Polícia Militar, como sempre, é parceira, ela já deslocou policiais para a cidade, a Polícia Federal também está lá na cidade e a Polícia Rodoviária Federal, ela atendeu o pedido do desembargador Cândido Saraiva para que tivesse o fluxo entre Recife e Goiânia e dos dois lados da BR, livre no sábado e domingo, e assim até o transformador ele teve que parar um pouquinho, agradecemos. Então todas as uniões de forças militares, oficiais e não os civis também estão todos envolvidos. Nosso corpo de funcionários estão aproximadamente em 50 pessoas, com mais 400 mesários, 80 administradores de prédio, todos estão imbuídos para que nada venha atrapalhar a eleição dia 4. Estamos seguindo o calendário, hoje seguem as urnas para Goiânia, daqui de Recife preparadas, amanhã nós vamos ter o sorteio das auditorias das urnas, que estão todos os procedimentos estão sendo cumpridos por lei. Para quem vai votar, quais os documentos que precisam ser apresentados? Apresente ao mesário um documento oficial com foto ou leve o seu aplicativo no celular, é título. Uma vez que ele tendo a foto, você poderá apresentar ao mesário, ele em seguida posar os dedos na urna, a biometria funcionando, automaticamente está apto. Quem não tiver o aplicativo, leve um documento oficial com foto. Quem não conseguir votar nesse domingo tem um prazo para fazer a justificativa, né? Quem está fora do município entre as 8 da manhã até as 17 horas pode abrir seu e-título e justificar, porque o GPS vai verificar que ele está fora do município. Até às 17 horas. Quem não tiver, tem 60 dias para comparecer justificando ao cartório, pode ser até por vias eletrônicas, o e-título também tem essa justificativa, ou pela internet no www.tre-pe.jus.br. 60 dias após o dia 4 de maio.
Orson Lemos, diretor do TRE, muito obrigada pelas informações. É isso, a gente vai seguir acompanhando essas eleições, essa eleição suplementar em Goiânia. Volto contigo no estúdio, Gustavo. Bom, 12h31, vamos agora para mais um giro pelo trânsito da região metropolitana, começando com essa imagem aqui ao vivo na Avenida Antônio de Góes, no bairro do Pina, zona sul aqui do Recife. Esse trecho aí, os motoristas eles vão no sentido Derby também, aqui o centro da capital, a gente já vê uma certa lentidão, tem muito carro agora por aí, mas nada de engarrafamento. A gente segue agora para a Avenida Agamenon Magalhães, em frente à Praça Parque Amorim, esse é o cruzamento com a Rua Doutor Bandeira Filho. Nesse ponto, os motoristas estão seguindo para a Ilha do Leite e Boa Viagem, fazendo o inverso do que a gente acabou de ver na Antônio de Góes, também sem nenhuma lentidão. Seguimos agora para a Avenida Norte, no bairro da Mangabeira. Essa aí é a imagem da entrada da Professor José dos Anjos. Do lado direito, quem segue para a Encruzilhada. Do lado esquerdo, para a Macaxeira. Trânsito fluindo com tranquilidade nesse momento aí, sem nenhuma lentidão. E agora a gente vai com imagens ao vivo do Globocop, que segue sobrevoando a BR-101 em Paulista, mostrando como está o transformador, que segue parado, tá? Ele continua parado ali no viaduto que fica em frente ao Hospital Miguel Arraes desde cedo, tá? Esse transformador está parado porque, de acordo com a PRF, houve um problema hidráulico aí em um dos eixos e, por isso, ele ficou aí estagnado e continua nessa curva muito fechada, né, desse viaduto. Essa viagem do transformador começou pela 101 ontem no Cabo de Santo Agostinho, a gente mostrou aqui ao vivo no NE1, e deveria chegar a Igaraçu hoje. Eles pararam em Paulista ontem e a viagem deveria seguir até Igaraçu hoje. Nós não temos ainda informações do quanto tempo mais esse transformador vai ficar parado por aí, né? Esse comboio de 114 metros de comprimento, um peso de 250 toneladas, é um trabalho bastante complicado. Só de motoristas para esse comboio todo são 10, tá? 5 trabalhando, depois outros 5 revezam com eles, então é muita gente envolvida, a gente continua acompanhando que tem uma certa movimentação, acho que as pessoas de repente, ali no cantinho, né, passando um pouquinho da pista, tem gente trabalhando para tentar consertar esse eixo para fazer com que a viagem siga, né? A previsão de que saia de Pernambuco esse comboio todo em direção à Paraíba na segunda-feira. Agora a gente precisa acompanhar para saber como é que vai ficar, né? E aí, esse transformador parado causa um transtorno enorme no trânsito. Se a imagem do Globocop abrir, a gente vai conseguir ver como é que está a movimentação na 101. A gente está vendo detalhes aí desse eixo quebrado, né, que está tentando ser consertado. Lembrando que esse aí é na altura do quilômetro 52, pertinho do Hospital Miguel Arraes. E o trânsito tem efeitos, com certeza. A PRF, inclusive, sugere que os motoristas que precisam seguir na pista norte da 101 peguem um desvio ali por Arthur Lundgren, aí pertinho também, ou por Jardim Paulista, e sigam mais à frente até fazer um desvio para retornar à 101, porque quem está na 101 está tendo bastante trabalho, olha só. A gente vê aí a lentidão de muitos motoristas que estão passando por aí nesse momento. Imagens ao vivo do Globocop para você, agora 12h33. Vamos seguir para o litoral sul? Joab Alves continua em Tamandaré. Eu vou andar aqui para esse telão, porque olha a imagem, olha a paisagem atrás de Joab. Que piscina bonita, meu amigo, como é que você aguenta não estar dentro da piscina? Eu não sei se você está dentro da piscina, né? Eu acho que está um pouquinho. Olha aí, bom dia, boa tarde. Gustavo, eu não aguentei, meu amigo. Estou simplesmente dentro da piscina para poder conversar aqui com a turma, né, que estão aí aproveitando, para quem pode, esse feriadão, né? Quinta-feira, feriado de trabalhador, mas muita gente aproveitou para ficar aqui na cidade. E tem gente que veio de longe, viu, para aproveitar aqui a cidade de Tamandaré, as praias, piscina. Muito boa tarde, qual é o teu nome? Boa tarde, Leonardo. Leonardo, vocês são de onde? O que é que estão achando aqui da experiência? Muito legal, a gente é de Maceió, aí vimos que o parque inaugurou, né? E aproveitamos o feriado para trazer a família para curtir. Quanto tempo de viagem? 3 horas. 3 horas, é. Mas aí a gente vai aproveitar Maragogi e depois volta para Maceió. Chegaram quando por aqui? Chegamos hoje pela manhã. Vou ficar aqui o final de semana ou bate e volta? Vou ficar o final de semana. Qual é o teu nome? Luciana. Luciana, obrigado aqui pela participação no NE1. A gente está aqui ao vivo. Vou continuar conversando aqui com as pessoas. Estou vendo aqui esse grupo, a gente pode dizer assim, são amigos, são família? Minha esposa é uma grande amiga minha. Vocês são de onde? Eu sou de São Paulo, faz 5 anos que eu moro aqui em Pernambuco, no Cabo de Santo Agostinho, né? E hoje a gente veio passar o feriado aqui em Tamandaré e aproveitar o dia no parque, né? Como é que está sendo a experiência de vocês? Gostosa, um parque muito bonito, um dia agradável, né? Bem quente. Gostei.
estão aí tomando uma geladinha, né, aqui na piscina. Para refrescar, né? Precisa. Qual é o seu nome? Vanessa. Vanessa, obrigado aqui pela participação. Deixa eu tentar falar com a amiga também. Qual é o teu nome? Olá, Ângela. Como é que surgiu a ideia para vocês virem para cá? Nossa, é uma novidade aqui pra gente, né? Então, como nós estávamos aqui em Tamandaré, aí vamos juntar e vamos lá visitar o parque. E, nossa, está sendo uma experiência incrível. Show de bola. Chegaram quando aqui? Chegamos ontem. Obrigado aqui pela participação. A gente vai conversar agora com o Peterson, que também está aqui na piscina para bater esse papo com a gente. Obrigado aqui pela participação. Seja muito bem-vindo. Como é que surgiu a ideia de trazer um empreendimento desse aqui para Tamandaré? E a gente vê que tem muita gente empregada, né? São quase 200 pessoas trabalhando por aqui. Isso, nós viemos para Tamandaré porque é uma praia linda, né? Belíssima, aqui é a Praia de Carneiros, bem localizada a 2 polos turísticos da região, né? Porto de Galinhas e Maragogi. Venha você, pernambucana, conhecer o Aquaventura, um parque aquático regional para você. Possuímos aqui várias piscinas. Nós estamos aqui agora nesse momento do Bar Molhado, né? Um belíssimo bar molhado para você tomar aí seu drink, seu refrigerante. Possuímos uma montanha-russa aquática, 2 complexos de toboáguas aquáticos aí, moderados, radicais, uma área kids exemplar, enorme, como você pode ter visto anteriormente, um rio de corredeira. Então estamos fazendo aqui, né, o chamativo do pernambucano. Venha conhecer o Aquaventura na praia de Tamandaré. Peterson, você é diretor de entretenimento aqui desse parque aquático, não é? Me diz uma coisa, como é o funcionamento? É só nos finais de semana, durante a semana? Nesse momento nós estamos abrindo de quarta a domingo, tá? E em julho, nas altas temporadas, abrimos de segunda a segunda, tá? Das 9 às 17. Obrigadão aqui pela participação. Vamos aqui mostrar um pouquinho da movimentação por aqui, as pessoas aproveitando nesse bar molhado. Eu confesso que eu nunca tinha visto assim uma experiência como essa, as pessoas aqui aproveitando. Deixa eu tentar falar aqui com a amiga. Qual é o teu nome? Silvaneide. Silvaneide, a gente tá ao vivo aqui no NE1. Você veio com quem pra cá? O que é que tá achando aqui? Família. Tô achando maravilhoso, perfeito, é lindo aqui. De onde? A gente é de Caruaru. Caruaru aqui pertinho, né? Bate e volta, vamos ficar aqui no final de semana. Isso. A gente tá aqui desde quarta, vai embora domingo. Coisa boa, pois aproveita aí, viu? Eu vou continuar circulando por aqui para vocês acompanharem. Qual é o teu nome, pequeno? João. João. Tá tomando muito banho de piscina, João? Pois aproveita aí, viu? É isso, viu, Gustavo? Muito massa, né? O pessoal aproveitando, as famílias, os amigos que se reúnem para aproveitar essa opção que tem aqui em Tamandaré, as piscinas, esse parque aquático e também a praia, tá? A gente teve a oportunidade, como eu tive trazendo a informação da primeira participação, uma movimentação bem intensa também lá na praia aqui de Tamandaré. Eu volto com você no estúdio. Joab Alves, ao vivo, de dentro da água, dessa piscina bem bonita em Tamandaré, no Parque Aquático. Opção massa para quem quer curtir essa sexta-feira pós-feriadão, pós-feriado, né? Enfim, fim de semana prolongado. Para quem tá aí, ó, alternativa boa, hein? E para quem tá aqui na região metropolitana, a dica é aproveitar o concurso Comida de Boteco. 46 bares e restaurantes participam com pratos exclusivos. Olha só, eles estão aqui, passando atrás de mim. Pratos que custam R$ 35,00. A lista com os nomes dos estabelecimentos do Recife, de Olinda, de Jaboatão dos Guararapes e também de Camaragibe está no G1 Pernambuco. Você acessa apontando a câmera do seu celular para esse QR Code que já está aí na tela. O tema deste ano é Paixão pelo Boteco. Os bares e restaurantes vão disputar o título de melhor boteco da região, com votação realizada por jurados e pelo público. Agora corre, tá? Porque o concurso termina na próxima segunda-feira. Fique atento. Gente, tem um problema que tira o sossego de muita gente. É o barulho. O que fazer quando um vizinho não respeita a lei do silêncio? E quais são as punições e a quem pedir ajuda quando o som está muito alto? Quem vai explicar para a gente agora é Lilian Oliveira, que está aqui. Lilian, existem algumas regras diferentes, né, para quem mora em casa e para quem mora em condomínio. Explica para nós como é que funciona. Pois é, Gustavo, o barulho que incomoda muito, né? Então todo mundo tem que estar ali naquela regra da boa vizinhança, né? A gente convidou o Rafael Leal, que é advogado especialista em direito civil, imobiliário e condominial. Doutor, obrigada por ter vindo conversar com a gente. Me diz o que diz a legislação, né, nessa lei do silêncio, e tem diferença para quem mora em prédio ou em casa? Muito obrigado. Boa tarde a você que nos assiste. É sempre um prazer estar aqui para falar de um tema que atinge tanta gente no dia a dia. Sim, há diferença entre casa e edifício de condomínio, né? Existe a lei geral, a lei civil, que é uma lei de modo geral,
que ela determina que o condômino ele tende a usar a sua unidade de forma a não prejudicar o sossego, a segurança e a saúde dos demais condôminos. Enquanto a lei do silêncio, que muita gente está acostumado a falar, elas são leis orgânicas, são leis dos municípios, estão voltadas à cidade. Cada cidade, ela disponibiliza, ela faz as leis orgânicas de acordo com o que seu costume. Então, algumas leis, elas trabalham decibéis, trabalham horários específicos, essas são as leis de silêncio. Também, se o condômino estiver causando um problema muito grande de barulho, pode ser que se enquadre em um ilícito civil até um ilícito penal. E a quem pedir ajuda? Se esse barulho está incomodando, é interessante conversar com o vizinho ou se não tiver jeito mesmo, quais são os caminhos para tentar resolver esse problema? Isso, perfeito. O ideal é que se converse com o vizinho, né? É que a gente tente tratar esse problema de maneira interpessoal, mas caso não tenha frutos, aí pode ser acionado o síndico e o síndico pode tomar algumas providências como uma notificação com advertência e até aplicar multa de acordo com o regimento interno de cada condomínio. Doutor, e tem alguma diferença entre o barulho que é provocado por festas, obras ou até animais de estimação? Diferença entre os barulhos não há, né? O que difere é a continuidade e o excesso do barulho. Se vir realmente a perturbar a coletividade, realmente tende a ser falado com aquela pessoa para aquela pessoa se enquadrar às normas do convívio em condomínio, né? O convívio coletivo. A gente falou que é interessante conversar com o vizinho, né? Levar para o condomínio. Agora, se o condomínio se omitir, o que é que o morador pode fazer? Se o condomínio se omitir, se não for um problema que gere problema à coletividade, seja mais um problema entre vizinhos, aí sim vai ter um problema do direito de vizinhança. Então o condomínio ele pode se munir, reservar provas e tomar algumas medidas, né, depois de esgotadas todas as tratativas e acionar ou a polícia ou o judiciário para tentar obrigar aquele morador a deixar de fazer aquela conduta ou imputar uma multa judicial. Qual é o valor dessa multa? A pessoa pode chegar a ser presa por isso? Não, a pessoa não pode chegar a ser presa e o valor da multa pode variar. Primeiro, de acordo com cada regimento e cada convenção de condomínio e, se caso chegar a uma medida extrema de judicializar determinada demanda, pode ser avaliada por um magistrado e determinada a aplicação de uma multa de acordo com cada processo. Agora, em relação aos horários, esse barulho, ele pode ser proibido só depois das 22 ou não tem isso, vai muito da lei orgânica mesmo? Veja, de costume as pessoas vivem as suas vidas entre as 6 da manhã e 10 da noite, né? O barulho que exceda isso realmente viola ali, de certo modo, a harmonia, o consenso costumeiro. Então, é possível que... Vixe Maria, ao vivo a gente faz ao vivo, gente. Mas, repita a pergunta, por gentileza. Então, é isso. Se esse barulho ele vai até as 22, depois das 22 é proibido, ou o barulho varia de acordo com a lei orgânica? Perfeito. O barulho varia de acordo com a lei orgânica e com o regimento de cada condomínio, tá? Pode haver uma flexibilização de cada regimento, de cada convenção, mas é bom sempre guardar o silêncio e viver de forma harmônica, porque morar em condomínio a gente mora com vários outros proprietários. Perfeito, doutor. Muito obrigada pela participação aqui com a gente. Rafael Leal, especialista em Direito Civil e Imobiliário. Volto contigo aí no estúdio, Gustavo. Muito obrigado, Lilian. Boa tarde para você. Agora vamos voltar a falar com o Diogo Franco. Ele já está aqui em outro ponto porque é um assunto que sempre gera muitas dúvidas. Acúmulo de função. Diogo, o que o trabalhador pode fazer quando exerce mais de uma função na empresa, mas ganha só por uma? Conta pra gente. Gustavo, eu vou deixar essa resposta com um advogado trabalhista, Gustavo Ramos. Bem-vindo ao NE1. Olha só, Gustavo, ele acabou de perguntar o que um trabalhador pode fazer quando faz mais de uma função dentro de uma empresa e recebe apenas por uma. Perfeito. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde aos telespectadores que nos acompanham. Pois bem, quando um funcionário ele desempenha uma função acumulando com a função que ele foi contratado, o conselho principal que a gente dá nesse primeiro momento é o diálogo, né? É que o funcionário ele procure o departamento pessoal da empresa, converse, exponha a situação e caso não tenha nenhuma solução amistosa ou de iniciativa, da empresa, o recomendado então é que ele procure um advogado para ter uma orientação técnica. Certo.
Me fala uma coisa, qual a diferença entre adicional e acúmulo de função? Perfeito. O acúmulo de função acontece quando o funcionário ele é contratado para desempenhar uma função e cumulativamente ele desempenha a função 2 ou mais funções, né? Já no desvio de função, ele é contratado para a função A, mas ele não desempenha essa função A, ele desempenha a função B, que normalmente exige dele, demanda dele, uma responsabilidade maior e uma complexidade maior. Como é que a gente define uma dupla função? Pronto. O funcionário, quando ele é contratado, no contrato de trabalho tem a descrição das atividades que aquela função exige dele. A partir do momento que o funcionário começa a perceber que a empresa está demandando dele outras atividades que estão fora do escopo de trabalho, ou seja, daquela descrição que está no contrato de trabalho, o sinal de alerta já deve ser ligado, porque pode estar no início de um acúmulo de função ou a depender de um desvio de função. Perfeito. Vamos para exemplos aqui, para poder ficar mais fácil. Uma empregada doméstica. O patrão e a patroa acabam tendo um filho. Ela acaba cuidando também da criança, só que na carteira de trabalho está como empregada doméstica. Isso é acúmulo de função? Como é que o fato dela cuidar da criança, isso pode se tornar um acúmulo de função? Perfeito. Cada caso ele precisa ser analisado realmente ali a depender da situação fática, né? De como a realidade vai acontecendo naquele caso. Vai depender muito da habitualidade que essa atividade é feita e da complexidade. Por exemplo, se a faxineira, a situação do exemplo, ela não desempenha a função de babá com uma habitualidade constante, foi uma situação esporádica, aconteceu só de vez em quando, isso termina sendo insuficiente para reconhecer um acúmulo de função. Agora, se, de fato, o patrão ou a patroa termina exigindo essa atividade de babá de forma habitual, continuada, aí sim a gente começa a falar ou do acúmulo de função ou do desvio de função. Muita gente acredita que ser multitarefa é algo positivo, mas até que ponto isso pode virar exploração? Pronto, perfeito. Essa é uma situação que é importante não somente para os funcionários, mas também para as empresas, né? Hoje a gente sabe que os funcionários, as pessoas, são demandadas várias qualidades, atributos no campo profissional. Isso é bom, isso é válido realmente, mas a partir do momento que eu deixo de prestar o serviço para o qual foi contratado, ou deixo de ter uma relação saudável no ambiente de trabalho, novamente o sinal de alerta já precisa ser ligado. Isso pode realmente desencadear ou no acúmulo de função, ou no desvio de função, ou até mesmo em outras situações mais complexas. Doutor, muito se falava, e ainda se fala, eu costumo ainda ouvir, de pessoas que dizem assim, estou recebendo 40%, eu não recebo 40%. Isso existe mesmo, essa história de que se você acumular uma função é 40% a mais do salário? Perfeito. Não necessariamente vão ser os 40%. O que acontece? O acúmulo de função, ele é permitido desde que exista essa previsão no contrato de trabalho e que o funcionário ele seja remunerado por esse acúmulo, certo? Entretanto, se essa previsão no contrato não existir e recair para uma reclamação trabalhista, o percentual do acréscimo salarial vai ser definido por um juiz. E aí, não necessariamente vão ser os 40%, vai depender do caso a caso, que pode partir desde uns 10%, chegando até ali uns 40%. Muito obrigado pela participação do senhor aqui no NE1. Gustavo. Obrigado também, Diogo, pela participação. Em Igaraçu, um abrigo para 43 idosos oferece amor, cuidado, espaço para a convivência com a natureza. Alguns deles foram para o abrigo Maria José de Lima por determinação da Justiça, porque eram maltratados pelas próprias famílias. Mas para continuar oferecendo esse apoio, o abrigo está precisando de doações. Dona Maria é a veterana da casa. 103 anos de vida e de histórias. Marta é uma das cuidadoras. Disse que um simples olhar dos idosos, como o de Dona Maria, serve de estímulo para ela encarar as dificuldades. A gente vem com tanto do problema em casa, né? Mas quando chega aqui muda muito. Só o sorriso dela, o bom dia, quando a gente dá um bom dia, eles respondem, todos eles, né? Eles respondem. A gente vê que eles são tão sofridos, né? Mas aqui eles são bem cuidados. E eles retribui essa felicidade para a gente também. Com um sorriso, com um bom dia, uma boa tarde.
E é um olhar, e chama a gente de bonita. Só basta ela gostar de alguém que ela de bonita. O Lar de Idosos Maria José de Lima, Majoli, fica em Igaraçu, na região metropolitana. A casa tem enfermaria, cozinha, refeitório e quartos para 43 idosos. São 20 homens e 23 mulheres. Alguns vieram para cá porque foram vítimas de maus tratos e a justiça determinou a retirada deles da casa dos parentes onde foram agredidos. Aqui contam com este espaço verde, arborizado e rodeado de natureza viva. Seu Ricardo adora ficar debaixo de uma árvore. A natureza aqui, né? A natureza é perfeita, não tem falha. É perfeita, tudo é normal, ótimo. Ler livro, escrever, eu gosto de escrever muito matemática, né? Matemática e física e química. Diariamente, eles têm esse momento para contemplar a natureza e respirar o ar puro. Dona Osana gosta das festas nas datas comemorativas e, claro, de colocar a conversa em dia. Eu me junto com as colegas, conversa muito. O que é que curte do São João? As festas, os milho, a comida. O abrigo existe há 6 anos. 18 pessoas, entre funcionários e voluntários, trabalham aqui. Dona Socorro é a fundadora. Diz que o aluguel da casa custa R$5.000. Também tem os gastos com o salário dos funcionários, alimentação dos idosos e outras despesas. Contou que se apega a um sentimento para enfrentar os desafios. O amor, o carinho, sabe? Isso não tem preço. É muito gratificante você chegar e você ver um idoso desse, olhar para você, né? Dar um bom dia, dar um sorriso e dizer que você cuida bem. Então, isso é tudo. Tudo. Tudo isso é mantido com a ajuda de parceiros. Para que continue funcionando, os idosos precisam de ajuda. Fralda, leite, né? Material de higiene, material de limpeza, tá certo? E alimento também, cadeira, eu estou precisando muito de cadeira de roda, cadeira de banho também, sabe? Toalha, lençol, tudo que vier é bem-vindo. Dona Amélia tem 82 anos e é só elogios ao abrigo, onde ganhou uma verdadeira família. Na minha casa eu moro sozinha, né? Então eu tenho que fazer tudo para mim. Eu não tenho preguiça, mas a solidão machuca. E aqui eu tenho muita gente para conversar. Muita gente que é amiga e faz bem à saúde, né? Quem quiser saber mais sobre o trabalho do abrigo Maria José de Lima, que fica em Igaraçu, pode entrar em contato com o Majoli pelo telefone 81 DDD 98980 8082. Vou repetir, DDD 81 98980 8082. E nos destaques do Jornal Hoje, você vai ver os preparativos para o show de Lady Gaga, amanhã no Rio de Janeiro. Boa tarde, Roberto Kovalik. Olá, olha só o que o Jornal Hoje traz daqui a pouco para você. No Vaticano, bombeiros instalaram a chaminé no telhado da Capela Sistina. É dali que vai sair a fumaça branca que anuncia a escolha de um novo Papa. O conclave começa na próxima quarta-feira. E mesmo no meio do feriado, o governo se movimenta para tentar achar uma solução para a fraude bilionária contra aposentados e pensionistas. Está prevista para hoje uma reunião para discutir como será feita a devolução do dinheiro descontado irregularmente dos beneficiários. E a gente mostra também o que já se sabe sobre a ação dos servidores afastados em meio às investigações. Na série sobre um ano das enchentes históricas no Rio Grande do Sul, o JH mostra a força e a resiliência dos gaúchos para recomeçar do zero depois da tragédia ambiental. E o show que está mobilizando o Rio de Janeiro, a gente traz os últimos preparativos para o show de Lady Gaga em Copacabana. É amanhã, mas já está mexendo com o Rio. E as despedidas a uma das maiores cantoras do Brasil, Nana Caymmi, vai ser enterrada hoje no Rio de Janeiro. Espero você no Jornal Hoje. Até lá. Bom, se você não vai ao Rio ver o show de Lady Gaga e vai ficar em Pernambuco, chegou a hora de fazer a sua programação para curtir o resto do feriadão e o fim de semana. Se liga na nossa agenda cultural.
Fala rapaziada, se liga que dia 2 agora, sexta-feira, vai ter a resenha do Gui Positividade, convidados, muito samba reggae, pagode, axé, aqui ó, na venda do seu Bill, a partir das 10 horas da noite. Marquinhos Balada passando aqui para convidar vocês, nessa sexta-feira, dia 2 de maio, no Sesc Santo Amaro, na Boca da Noite, vai ter Marquinhos Balada, o rei do repertório, fazendo muita música boa para vocês, tá bom? É Marcelo e sua gente, vocalista da banda Forró Sem Fronteiras, passando para te fazer um convite. Nessa sexta, dia 2, Sala de Reboco, não perde não. A partir das 22 horas começa o fuar. Isso aí, Recife. Eu, Bruno Jackson, tá com vocês dia 3, sabadão, Sambinha Chacon. No palco às 22 horas, chega cedo e vamos curtir essa noite que é nossa. Valeu, vamos relembrar grandes sucessos, as novidades, fazer aquela festa. E a Juliana Holanda falando, chamando todo mundo para nesse dia 3, no Parque da Tamarineira, Palco Espiral. Vão ser 12 horas de evento, muitas atrações legais. Estarei lá com o meu show, que vai acontecer às 8 horas da noite. Então apareçam. Marcos Sacramento falando aqui diretamente do Rio de Janeiro, dia 3 de maio, sábado, a gente vai estar aí com o Samba do Sacramento no espaço Alma Arte Café. Olha que maravilha. Oi gente, eu sou Vinícius Barros, sou artista aqui de Recife e estou aqui para te convidar para o show de lançamento do meu novo disco, que vai ser dia 3 de maio, sábado agora, no Sesc Santo Amaro, Teatro Marco Camarote, às 20 horas. Eu sou Felipe, vocalista da banda Mombojó. Tô aqui para avisar que o festival Viva Mães do Plaza de 2025 vai acontecer agora, 3 e 4 de maio, a partir das 16h30, no Jardim L2 do Shopping. Nosso show será no dia 4 de maio. Vai ser um momento muito massa de diversão para a família toda. Alô Jardim Fragoso, toda a região. Dia 4 temos um encontro marcado lá em Neto Beira Rio, aniversário do Bar do Galego. Vai ter Cego Abusado, hit da cidade. Passando por aqui para convidar todos vocês para a edição especial do Festival Ciranda das Criatividades de Dia das Mães, que acontece neste domingo na Praça José Salles Filho, na Avenida Beira Rio. Um evento para toda a família, com parque infantil, feira criativa, polo gastronômico e muito mais. Alô, rapaziada, aqui é Mitó da Banda Labaredas, passando para lembrar vocês que é 4 de maio, a festa de aniversário da Banda Labaredas. Vai ser no Clube Ferroviário de Afogados. Oi, oi, gente querida de Camaragibe região. Neste dia 4 de maio, eu, Adilson Ramos, estarei com vocês no Shopping Camará. Quero convidar você e toda a sua família para curtir o meu show domingo 4 de maio, lá no Clube das Pais. Festa em homenagem ao Dia dos Trabalhadores. E tem mais uma dica de lazer para você neste fim de semana. É uma exposição que traz a vida e as obras de Naná Vasconcelos, músico pernambucano que enche a gente de orgulho. Lilian Oliveira esteve por lá e gravou uma reportagem para a gente. A exposição acontece no Shopping Recife, fica aqui até o dia 11 de maio e é uma viagem no tempo, uma viagem pela vida e a obra de Naná Vasconcelos. Aqui atrás vocês estão vendo a carteira de músico dele da França. Essa é apenas uma das fotografias que compõem essa exposição. São 20 fotografias que retratam a vida e a obra de Naná, Naná do Recife para o mundo. Aqui com a gente está a Patrícia Vasconcelos, a viúva de Naná, que conviveu muito tempo com ele, né? Teve esse privilégio. Patrícia, conta pra gente a importância dessa exposição, das pessoas visitarem, conhecerem mais sobre a história desse grande músico, esse grande percussionista. Olá a todos. Estou aqui com o coração cheio de agradecimento, porque esse tipo de ação fortalece a manutenção do legado de Naná. Então, assim, é muito bacana saber que as pessoas podem visitar essa exposição, podem também manusear e conhecer um pouco o livro, porque é aqui que está a história, a trajetória de vida dele, que foi feita lindamente por Augusto Lins Soares. E assim, é muito emocionante para mim saber que tem um pedacinho dele ali na França, um pedacinho dele aqui no Carnaval, um pedacinho dele no mundo, na época de Nova York. Então, assim, eu convido a vocês que venham conhecer um pouco, venham vivenciar um pouco essa energia aqui, que é Naná, a energia mundial, a energia musical, orgânica. Naná que levava essa cultura pernambucana, né, esse talento. Aqui a gente tem fotos dos fotógrafos Fred Jordão, Itamar Crispim,
Lizzy Bravo, Hans von Montefel e também muita coisa do acervo, o acervo que Patrícia guarda com muito carinho, como um tesouro mesmo, né, Patrícia? E conta pra gente dessa exposição que a gente vê aqui, todas essas fotos saíram também do livro em comemoração aos 80 anos que Naná faria em 2024. Importante preservar esse legado também, né? Muito importante, importante que outras ações aconteçam, importante conhecer um pouco da história dele, que ele dizia que era um Brasil que o Brasil não conhecia. Então, assim, o Brasil que o Brasil conhece pouco está aqui nesse livro, magnífico, um trabalho feito com muito carinho, profissionalismo, uma obra de arte. É tudo que Naná merece, que a arte imite a arte, que a arte propague a arte. Então, assim, vamos lá, fortalecendo esse legado para próximas ações. Tem muita novidade para a gente contar aí mais adiante. E nessas fotos a gente vê um pouquinho da rotina dele como músico, fotos artísticas, fotos em outros países, né, já que ele viajou o mundo inteiro levando essa música, levando o berimbau, que se tornou uma extensão do corpo dele, né? Então é uma forma das pessoas conhecerem esse patrimônio de Pernambuco. Sim, tem o Naná também família ali no palco, com Luz Morena, comigo, Naná com as crianças na Escandinávia, onde ele fazia trabalho com crianças, assim, é o ABC, o Língua Mãe, coisas do gênero com orquestra sinfônica, oficinas com crianças. Então, assim, o bacana dessa exposição, mesmo que seja uma coisa pequena, porque aqui que está mais a história toda dele, é que vai estimular pessoas a puxarem mais cada célula que vai ver aqui. Então, assim, é interessante que vê o Naná mundial, o Naná multi. É uma forma de conhecer a história, conhecer um pouco da música e um pouco do livro também, né? Esse livro que vem aí em comemoração aos 80 anos que Naná faria em 2024. Naná, esse grande músico, percussionista pernambucano, reconhecido mundialmente. Patrícia, muito obrigada pela participação com a gente aqui. Desejo muito sucesso, essa exposição belíssima que retrata toda a história de Naná. A gente volta ao estúdio. Viva o eterno Naná Vasconcelos. Minha gente, o NE1 está terminando, mas antes de encerrar, a gente reforça o convite para você assistir ao showzaço que aconteceu na última segunda-feira em comemoração aos 60 anos da TV Globo. Você vai poder rever todos os destaques, os musicais e as homenagens às 6 décadas de magia na TV. É logo mais depois do Jornal Hoje. No Globoplay, você pode também rever o show dos 60 anos da TV Globo e as nossas reportagens a qualquer hora. Fique agora com o Globo Esporte e Sabrina Rocha. Para você, uma ótima tarde.